Cheongo. Distribuição Sinapse. A Escrita. Versão brasileira. Áudio News. A humanidade evolui através da passagem do conhecimento de geração para geração. A escrita permite que o homem registre tudo. Com a escrita eletrônica e os recentes avanços da tecnologia, nós podemos nos comunicar mais e de maneira mais simples. E com velocidade cada vez maior por todo o planeta. Das enciclopédias aos quadrinhos, usando meios que vão do CD-ROM aos jornais, o mundo moderno produz um fluxo interminável de informação por escrito. A Biblioteca do Congresso em Washington, nos Estados Unidos, é a maior do mundo. Seu acervo inclui cerca de 90 milhões de publicações de todo tipo, sendo 26 milhões de livros impressos. O jornal mais lido do mundo, o Yomiuri Shimbun de Tóquio, tem uma tiragem diária de mais de 14 milhões de exemplares. O ato da escrita é uma conquista pessoal de cada ser humano. Desde tempos imemoriais, as palavras permitem que a injustiça seja denunciada e garantem o cumprimento de direitos. Basta que alguém pegue uma caneta. Afinal, a palavra é mais poderosa do que a espada. A escrita está na base da legislação, dos contratos, tratados e acordos de cooperação internacional. A escrita é uma ferramenta valiosa para o processo de desenvolvimento. A função primária das escolas é ensinar a ler e a escrever. Foram as escolas que ajudaram a formar os homens e mulheres da atualidade. Ainda assim, 1/5 da população mundial ainda padece com o analfabetismo. Aí está o grande desafio para o século XXI. Ensinar todos os seres humanos a escrever. Desenhos e caracteres. Será que as pinturas feitas por nossos antepassados há 15 mil anos, nas cavernas de Lascaux e Altamira, foram as primeiras tentativas de criar uma escrita? Há quem diga que tais desenhos eram feitos pelos primitivos para informar aos seus descendentes sobre o comportamento dos animais na região onde viviam. As pinturas e a escrita têm pontos em comum. Ambas servem para comunicar, mas as pinturas são formadas por elementos bem mais complexos. As pessoas normalmente conseguem reconhecer a escrita porque ela tem formas muito simples, são linhas e desenhos simples, mas a pintura é mais complexa. Um outro aspecto a considerar é a relação dessas formas de expressão com a linguagem. Como a pintura, eu posso dizer a mulher saiu do prédio, ou ela deixou o prédio, ou ainda ela foi embora. Todas essas podem ser descrições razoáveis de uma mesma pintura, mas com a escrita o conjunto das letras S, A, I e R só pode ser definido como a palavra sair. Uma outra definição estaria errada. A escrita tem uma relação íntima com a linguagem que a pintura não tem. A escrita foi criada de formas independentes em 3 locais diferentes. Primeiro, na região da Suméria, que ficava onde atualmente temos o Iraque. Os sumérios já escreviam em placas de barro há cerca de 5.500 anos. Mais tarde, há mais de 3.500 anos, a escrita apareceu na China sob a forma dos pictogramas. Por fim, há cerca de 2.500 anos, os maias desenvolveram o seu próprio sistema de escrita na América Central. Em todas as culturas onde aconteceu o aparecimento da escrita, sempre existem lendas que associam esse aparecimento aos deuses. A escrita não aparece como uma invenção humana, mas como um presente dos deuses.
Portanto, vai depender da cultura. No Egito Antigo, Thoth era o deus dos escribas, por exemplo. Ele deu a escrita à humanidade. Já no México, entre os astecas, eles dizem que foi a serpente emplumada, ou Quetzalcoatl, que trouxe o dom da escrita aos homens. Na China, o deus amarelo Avong nos deu a escrita. A impressão que fica é que esses povos consideravam a escrita como algo tão maravilhoso que achavam impossível acreditar que eles mesmos pudessem ter inventado aquilo. Os sumérios, habitantes da Mesopotâmia, fundaram as primeiras cidades de que se tem registro há 6.000 anos. Os donos de terras, reis e altos sacerdotes queriam manter o controle sobre seus bens, contar os animais dos seus rebanhos e calcular os lucros gerados pelas suas colheitas. Eles avaliavam as suas posses usando os cálculos, ou um sistema de pequenas pedras depositadas num pote de barro. Logo, o pote deu lugar aos tabletes de barro. Sendo assim, a escrita nasceu da necessidade de fazer contas e listar posses. Os primeiros sistemas de escrita se baseavam em imagens que hoje são chamadas de ideogramas. No princípio, a escrita começou com pessoas que desenhavam esboços de objetos simples. Daí surgiu um problema. Como desenhar um símbolo para representar uma noção abstrata? Desenhar a imagem de uma abelha é uma coisa simples de se fazer, mas imagine que eu queira dizer, amanhã eu estarei aí. Que símbolo eu vou usar para a palavra estarei? Isso tudo envolve conceitos muito complexos. Uma solução muito usada foi o que faríamos em inglês ao usar a imagem da abelha, ou be no lugar do verbo estar to be, por exemplo. Dessa forma, foi-se ampliando o repertório dos símbolos. Os sumérios chegaram a criar 2.000 símbolos assim. A forma dos primeiros pictogramas foi determinada pela ferramenta utilizada para gravá-los, o cálamos, um pedaço de junco com uma das pontas talhada em forma de triângulo. Como era difícil fazer curvas no barro úmido, os movimentos do cálamos acentuavam as quinas, ou cúneas em latim, dando a esse tipo de escrita o nome de cuneiforme. Pessoalmente, eu fico comovido com as tentativas dessas pessoas registrarem as suas histórias, as suas lendas, sem terem os meios para fazer isso. Hoje em dia nós temos a televisão e o cinema, que podem guardar o que eu estou dizendo durante um tempo. Mas na época, eles estavam firmemente determinados a conservar suas histórias. Por isso criaram e aperfeiçoaram os sistemas de escrita. E levou 2-3 mil anos para encontrarem um sistema que fosse minimamente eficiente. Ao longo do tempo, os mesopotâmios e, mais tarde, os egípcios foram reduzindo consideravelmente a quantidade de símbolos, até desenvolverem um sistema formado por menos de 500 caracteres. E eles foram gravados em pedra para serem eternizados. Uma das crenças religiosas dos egípcios dizia que se fosse possível pronunciar o nome de uma pessoa, isso iria manter essa pessoa viva depois de sua morte. A escrita, então, se provou muito útil. Com ela, podia-se escrever o nome da pessoa, gravando-o ali para toda a eternidade e garantindo a existência dessa pessoa depois da morte. E descobrimos que quando um guerreiro vencia uma batalha, a primeira coisa que fazia era apagar o nome dos vencidos da parede, eliminando a existência deles. Mais de 2.000 anos antes de Cristo, os egípcios faziam um tipo de papel com as fibras de um junco que crescia em grande quantidade nas margens do Nilo. Era o papiro. Aprender a ler e a escrever era uma tarefa complexa, que exigia um longo tempo de prática. Por isso, a escrita estava limitada a um pequeno número de iniciados, os escribas. Torne-se um escriba. Assim você estará isento dos trabalhos braçais, terá um corpo esguio e delicado e poderá manter as suas mãos macias. Você poderá vestir túnicas finas e será respeitado e saudado na corte. Os escribas carregam uma responsabilidade enorme e apenas eles se erguerão acima da massa e desfrutarão do que a vida tem de melhor.
O povo que promoveu a simplificação definitiva da escrita foram os práticos fenícios, marinheiros e mercadores que cruzavam o Mediterrâneo carregando óleo, madeira e tecidos. Os fenícios não tinham tempo para gravar símbolos no barro. Eles criaram um sistema muito simples com apenas 22 caracteres, as 22 consoantes que são usadas até hoje. Por volta do ano 800 a.C., os gregos aperfeiçoaram o sistema criando as vogais. Assim nasceu o alfabeto, palavra formada pelo nome da primeira vogal alfa e da primeira consoante beta. Essa forma nova de escrita, mais flexível e sutil, era capaz de registrar com mais fidelidade os pensamentos dos filósofos. Enquanto a escrita era ideográfica, muito poucas pessoas sabiam ler, e principalmente ler bem. Mas quando a escrita alfabética surgiu na Grécia e mais tarde foi transmitida aos romanos, parcelas maiores da população tiveram acesso à escrita. Essa foi a grande revolução trazida pelo alfabeto. Ele apresentava graves inconvenientes, mas ao mesmo tempo tinha grandes vantagens. Era mais fácil de compreender. Se você passear pelas ruínas de Pompeia, vai ver grafites deixados pelos gladiadores. Os gladiadores eram uma espécie de tropa de choque, por isso recebiam um treinamento sofisticado que incluía a alfabetização. Pode parecer surpreendente, mas era assim. Os gladiadores não eram homens brutos. Eles não podiam se dar ao luxo de serem brutos se quisessem sobreviver. Com seu espírito conquistador, os romanos disseminaram o alfabeto, impondo o seu uso em todo o império. As pessoas começaram a escrever com mais velocidade, assim as letras sofreram deformações e as abreviações começaram a ser usadas. O pergaminho e a tinta provocaram uma verdadeira revolução ao estimularem a prática das cópias. Os manuscritos começaram a se acumular. A biblioteca mais famosa da antiguidade ficava em Alexandria, no Egito. Fundada no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria abrigava nada menos que 750 mil volumes. Lá estavam guardadas cópias de quase todos os documentos existentes na época. Mas uma sucessão de incêndios e saques foi depredando o seu acervo. Por fim, o califa Omar conquistou Alexandria no ano 640 e mandou queimar tudo o que restava da famosa biblioteca. Se esses escritos dos gregos confirmam que está no livro de Deus, então são inúteis e não precisam ser preservados. Se eles vão contra o livro de Deus, são maléficos e devem ser destruídos. Os monges e a imprensa. Durante muito tempo, o domínio da leitura e da escrita ficou restrito aos monges. Nós devemos muito a esses homens incansáveis. Foram eles que preservaram a escrita para a atualidade. A meu ver, os monges e a Igreja Católica da Europa tiveram uma função muito importante. Depois da queda do Império Romano, os índices de analfabetismo cresceram absurdamente. A escrita só foi preservada nos primórdios da Idade Média porque a Igreja resolveu manter a sua tradição e porque havia um bom número de pessoas, em especial os monges, dispostos a trabalhar para mantê-la. Eles fizeram isso até os anos finais da Idade Média, quando voltou a crescer o número de pessoas alfabetizadas. Por volta do ano 800, um verdadeiro renascimento cultural começou a acontecer. Carlos Magno, rei dos francos e imperador do Ocidente, ordenou que começassem a ser feitas novas cópias cuidadosas a partir das fontes mais autênticas.
Pela primeira vez, a nobreza teve acesso à literatura e à produção literária. Por fim, Carlos Magno providenciou uma educação de melhor qualidade para seus pupilos. O aparecimento das universidades e o desenvolvimento da educação no século XII trouxeram a criação de novas ocupações. Eram os copistas. Havia oficinas de copistas profissionais que transcreviam textos para serem vendidos. Junto com eles trabalhavam os artistas e miniaturistas que faziam as iluminuras. No século XV surgiu uma invenção que iria revolucionar a história da civilização ocidental: a imprensa. Mas essa invenção não teria tido o mesmo impacto sem um produto trazido da China na mesma época: o papel. Na verdade, tanto a imprensa quanto o papel foram inventados na China. A tipografia móvel foi criada lá, assim como as noções sobre a fabricação do papel. Os chineses tentaram manter em segredo a técnica para fabricar o papel, mas ela acabou vazando e gradualmente foi sendo transmitida para o Ocidente. É possível acompanhar esse avanço do fabrico do papel para o Ocidente. Na Idade Média, as técnicas para fazer o papel haviam chegado à Europa. Diversos gráficos contribuíram para aperfeiçoar a tipografia, criando o tipo móvel, uma peça feita inicialmente em madeira e mais tarde em metal, onde era gravada uma letra do alfabeto. Mas o nome de Gutenberg entrou para a história. Ele foi o primeiro a mecanizar o processo. Com a imprensa, as ideias começaram a se alastrar. À medida que aumentava o número de livros impressos, o conhecimento foi se disseminando. O movimento da Reforma teve seu papel no desenvolvimento da imprensa, já que as igrejas protestantes pregavam a ideia de que cada fiel devia ler a Bíblia por si. Para que isso acontecesse, cada pessoa precisava ter a sua Bíblia. Na Idade Média, isso seria impossível. Somente pessoas muito ricas ou as instituições podiam ter um exemplar da Bíblia. Quando surgiu a imprensa, ficou relativamente mais fácil levar Bíblias às mãos de pessoas razoavelmente prósperas, mas não necessariamente ricas. Era o que poderia ser chamado de classe média. Essa era a ideia pregada pelos protestantes, e ela acabou tornando a leitura e a escrita bem mais comuns. A Igreja Católica se irritou com o avanço das ideias dos protestantes. Ela via isso como uma ameaça ao seu poder e uma perigosa heresia. Um século depois da invenção da imprensa, a Igreja criou o imprimatur, ou a autorização para imprimir textos. A Igreja também divulgou a sua primeira lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum. E a ideia foi adaptada também pelos protestantes e pelos governantes da Europa. Assim nascia a censura. Ninguém jamais conseguiu impedir a palavra escrita de se disseminar. Todas as tentativas de censura sempre se voltaram contra o censurador. Vou lhes contar uma história divertida que ilustra bem o que estou dizendo. No século XVII havia um padre jesuíta chamado Mainbourg. Esse padre odiava um certo filósofo chamado Bayle e conseguiu que o rei banisse todos os escritos de Bayle, considerados subversivos, e ordenasse ao chefe da polícia de Paris que informasse a todos que era proibido ler os textos de Bayle. Mas como o chefe da polícia detestava o padre e era favorável a Bayle, o que ele fez foi espalhar cartazes pela cidade toda dizendo que a obra do filósofo estava proibida. Isso foi como uma propaganda perfeita. No campo da escrita, a censura nunca funcionou. O custo da produção dos livros caiu e a escrita se modificou. Ainda assim, a maior parte das pessoas continuava escrevendo manualmente. Na altura do século XVIII, havia novas classes de pessoas aprendendo a escrever, como os comerciantes e a aristocracia, tanto homens quanto mulheres. Foi então que começou a aparecer a distinção entre os diversos estilos de caligrafia, segundo a categoria do escriba.
Os comerciantes, por exemplo, precisavam de uma caligrafia simples e que fosse compreendida facilmente. Já os aristocratas se mostravam um pouco descuidados no seu modo de escrever, já que não queriam passar a impressão de que precisavam se disciplinar para o exercício da escrita. Ao longo de poucas décadas, o mundo mudou completamente por conta da Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve um impacto tremendo, principalmente sobre a imprensa. Em primeiro lugar, ela contribuiu para mecanizar mais o processo de impressão, aumentando a sua eficácia. Outra mudança trazida pela Revolução Industrial foi a criação dos empregos, divididos entre o operariado e os cargos burocráticos. Por definição, os cargos burocráticos exigiam que a pessoa fosse alfabetizada. Nos escritórios havia uma grande demanda por pessoas capazes de ler, escrever e, principalmente, que tivessem boa caligrafia. 1873. Em 1873, apareceram as primeiras máquinas de escrever nos escritórios. Como um contra-ataque a essa invasão, o americano Austin Norman Palmer criou um método capaz de transformar a própria mão da secretária em uma máquina. A longo prazo, é claro, a Remington venceu a batalha. Mas o sistema criado por Palmer foi usado para outros fins. O método Palmer se popularizou nos Estados Unidos bem na época em que estavam ocorrendo certas transformações sociais que assustavam muitos americanos. Era o início do século XX. Os imigrantes não paravam de chegar ao país e as pessoas estavam indo trabalhar nas fábricas. A população das cidades explodiu e começaram a haver problemas com a criminalidade e a pobreza. Isso tudo assustava muitos americanos. E os defensores do método Palmer chegaram dizendo ter uma solução para tudo aquilo. Eles diziam que se as pessoas submetessem os seus filhos ao método, os exercícios iriam moldar a personalidade deles. Se os imigrantes estrangeiros que traziam costumes estranhos para o país fossem educados junto com os outros aprendizes, as normas dos exercícios serviriam para americanizar esses imigrantes. No ano de 1860, as fibras de tecido foram substituídas pela madeira e as fábricas de papel se espalharam por toda parte. A circulação dos populares jornais amarelos chegava às centenas de milhares de exemplares. No século XX, a imprensa passou a usar quantidades cada vez maiores de papel. Houve uma democratização da literatura. A escrita hoje. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A geografia da escrita não é tão complexa quanto a da linguística. Hoje são faladas cerca de 10 mil línguas diferentes no planeta Terra, mas dessas, muito poucas são escritas. Algumas já existem na forma escrita há muitos séculos, outras foram passadas para o papel há poucas décadas. Existem mais de 300 alfabetos em uso no mundo de hoje. Os mais comuns são o latino, o arábico, o cirílico, usado na escrita do russo e, é claro, o grego. Além da existência de tantos alfabetos, a relação entre os símbolos escritos e a pronúncia nem sempre é a mesma. No francês, por exemplo, o CH tem o som sh. No alemão, essas mesmas duas letras têm uma pronúncia mais gutural, como na palavra lock. Em inglês ou espanhol, o som do CH é ch, como nas palavras mucho em espanhol e church em inglês.
Desde os seus primórdios, a escrita é usada sob as formas mais variadas. Assim como a Bíblia, o Alcorão ocupa uma posição importante na história da escrita. O alfabeto arábico é usado por centenas de milhões de pessoas. Os muçulmanos gravam a sua escrita nos monumentos, é claro, mas também em peças de roupa, de louça e em móveis. No Islã, qualquer forma de arte representativa é proibida. Ninguém pode criar imagens de pessoas, paisagens ou de algo que lembre alguma coisa que já existe. Como uma forma de contornar essa proibição, as pessoas com inclinações artísticas passaram a se dedicar à caligrafia. Na cultura árabe, a caligrafia se tornou uma forma de arte altamente desenvolvida. Existem muitos estilos diferentes de escrita. Na escrita árabe, as letras aparecem unidas umas às outras sem separação. Isso cria diversas possibilidades de estilo. Há várias maneiras de passar de uma letra à letra seguinte, algumas bastante complicadas. As pessoas criam figuras a partir dos textos. É um trabalho intrincado e complexo, e demora algum tempo para um observador perceber que se trata de um texto escrito. Eles transformaram a escrita em arte. A área de abrangência do alfabeto latino é com certeza a mais ampla de todas, cobrindo diversas línguas diferentes. Historicamente, o seu grande foco está na Europa Ocidental, mas o uso do alfabeto latino se espalhou para a América, a Oceania e a Austrália. Mais de 1 bilhão de pessoas utilizam esse sistema. O segundo grande sistema de escrita é o chinês, usado por cerca de 1 bilhão de pessoas. É um sistema complexo que usa milhares de ideogramas. Imaginem como isso torna difícil a criação de uma máquina de escrever ou a impressão de um jornal para os chineses. As pessoas costumam perguntar por que os chineses jamais desenvolveram um alfabeto. Em primeiro lugar, é preciso dizer que existe um alfabeto chinês ou um sistema derivado do alfabeto romano. Ele se chama Pinyin. É o sistema oficial de escrita na China e também o sistema usado pela maior parte dos estrangeiros que escrevem em chinês. Mas dentro da China existem grandes variações linguísticas. Um chinês de Pequim, que fica ao norte, e um de uma cidade do sul, como Hong Kong, não conseguem se entender ao falar, mas ambos usam a mesma forma de escrita. Todos os chineses usam a mesma escrita, embora tenham dificuldades para se entender na hora de falar. A escrita é um fator de unificação do país e uma forma eficiente de garantir o entendimento. Para os chineses, os pictogramas também têm uma importância simbólica em sua cultura. O povo chinês não quer abrir mão dessa herança cultural, por mais que ela crie imensos contratempos. Escrita e caligrafia são coisas diferentes. Em grego, kalos quer dizer beleza. Caligrafia seria, portanto, a bela escrita. E é nesse aspecto que nos deparamos com as diferenças culturais. Na China, dizer que alguém tem uma caligrafia bonita é o melhor elogio que se pode fazer. Se um ministro ou um governante resolvesse ir visitar uma fábrica, por exemplo, pediam a ele que escrevesse o nome da fábrica. Normalmente, isso envolvia uma produção cuidadosa e o uso de caracteres bem grandes numa placa. Então, a placa se tornava o logotipo oficial da fábrica. Eles a tomavam e gravavam os caracteres em madeira ou metal, transformando aquela maneira na maneira oficial de escrever o nome da fábrica.
Isso criava muita tensão, porque algumas dessas autoridades não tinham uma caligrafia muito boa. Eles ficavam preocupados para mostrar um bom trabalho. Apesar das diferenças linguísticas, culturais e sociais entre os povos, a escrita está no coração das atividades humanas no mundo inteiro. Mesmo assim, hoje ainda existem povos que nunca criaram uma forma escrita para a sua língua. Pelos 4 cantos do mundo, os linguistas estão desenvolvendo novos sistemas de escrita adaptados às diversas línguas nativas. Muitos grupos missionários trabalham com línguas que nunca tiveram forma escrita para desenvolver esse sistema. Isso dá continuidade a essas línguas e facilita o trabalho dos estudiosos que se encarregam de registrá-las. Entre os linguistas, existe uma preocupação com as línguas que estão desaparecendo sem que haja qualquer registro delas. É importante que essas línguas possam ser escritas. Isso também permite que as pessoas participem da chamada sociedade moderna. Saber ler e escrever é um pré-requisito básico para ser parte do mundo moderno. Além disso, as pessoas se sentem orgulhosas por serem capazes de escrever a sua língua nativa. O desenvolvimento requer a transmissão de conhecimento e habilidades. E para isso é preciso haver escolas e a escrita através de um sistema de educação de adultos ou coisa parecida. É muito mais eficaz ensinar a um camponês africano como lidar com fertilizantes, arados e técnicas agrícolas modernas na sua própria língua do que em inglês ou francês, por exemplo. E para criar manuais para esses camponeses, é claro que a sua língua precisa ter uma forma escrita. Nós não trabalhamos com a transcrição das línguas nativas apenas por diversão. Isso permite o desenvolvimento desses povos e abre a possibilidade de eles terem o controle sobre o seu próprio futuro. Decifrar e comunicar. Enquanto alguns estudiosos trabalham para criar sistemas de escrita para culturas de tradição oral, outros se dedicam a decifrar códigos escritos há milhares de anos. Jamais teríamos decodificado as mensagens dos pictogramas, da escrita cuneiforme e dos hieróglifos sem o trabalho paciente de muitos pesquisadores. O mais famoso deles foi Champollion, que descobriu a chave para o entendimento da escrita egípcia no século XIX. Apesar dos esforços dos arqueólogos, a escrita de muitas civilizações desaparecidas permanece em um mistério. Este é o caso dos Rongorongo, cujos vestígios foram encontrados em pedaços de madeira na Ilha de Páscoa. Ainda não se sabe se esse conjunto de caracteres forma uma linguagem ou se era apenas um sistema de símbolos usado para ajudar os cantores a lembrar das suas canções rituais. Entre os anos 250 e 900 da era cristã, o povo maia, que hoje vive no México, Guatemala e Honduras, criou uma civilização impressionante. Os maias construíram templos e observatórios astronômicos e criaram um calendário solar. E também desenvolveram uma escrita própria. Mas as guerras, a escravidão e a doença dizimaram 90% da cultura maia. E o mistério da sua escrita desapareceu com eles. Depois de mais de um século de trabalho duro, pesquisadores americanos finalmente tiveram sucesso ao decifrar o mistério da escrita maia.
Ela é formada por glifos ou símbolos gravados na pedra que podem representar tanto sílabas quanto palavras completas. Desde 1960, as pesquisas têm avançado na compreensão dos escritos maias e já é possível identificar quase 800 dos símbolos usados por eles. O uso da escrita é disseminado de forma irregular pelo mundo. 1 em cada 2 pessoas com mais de 20 anos não sabe escrever, não escreve bem ou esqueceu como se escreve. Até mesmo nos países desenvolvidos, muitos adultos encontram dificuldades para ler textos simples ligados ao seu cotidiano. Nos Estados Unidos, 1 em cada 5 pessoas está nessa situação. Desde a criação da imprensa, implementada pela Revolução Industrial, o movimento em direção à alfabetização em massa se intensifica cada vez mais. Mesmo assim, existe quase 1 bilhão de analfabetos no mundo. No sul da Ásia, no Oriente Médio e na África, mais de 40% dos adultos não sabem ler nem escrever. O analfabetismo é um sinônimo de pobreza, baixa expectativa de vida e subdesenvolvimento. Em diversas partes do mundo, os índices de analfabetismo continuam altos, mas tem havido mudanças enormes nesse setor. Os países com taxas baixas de analfabetismo progrediram muito neste século. Tipicamente, as taxas de analfabetismo entre as mulheres são maiores que entre os homens, mas esse quadro também está mudando, está progredindo. Numa sociedade complexa, o domínio da leitura e da escrita é uma necessidade. Antigamente, para aprender uma profissão, bastava observar o trabalho de um mestre experiente. Hoje, para entrar no mercado de trabalho, a pessoa precisa ter um grau mínimo de educação formal. Homens e mulheres precisam da educação não apenas para melhorar o seu cotidiano, mas também para poderem ter uma participação ativa e inteligente na organização e gestão das suas comunidades. Afinal, infelizmente, os analfabetos muitas vezes são excluídos da sociedade. Em Paris eu tenho alunos que trabalham com mulheres imigrantes analfabetas. Eles as ensinam a identificar os nomes das estações de metrô para que elas possam andar pela cidade com autonomia. E eu vi muitas dessas mulheres chorarem de alegria no dia em que puderam sair sozinhas, depois de terem ouvido dos maridos coisas como "não saia de casa a menos que nosso filho mais velho vá junto para orientar você". Isso representou uma certa independência para muitas delas e foi preciso apenas ensinar-lhes a ler os mapas do metrô. Parece uma tolice, mas é fundamental. A liberdade começa em poder sair sem a companhia do marido ou do filho mais velho. As cidades se tornaram grandes livros abertos. Nós atualizamos os pictogramas e passamos a usá-los para romper barreiras linguísticas e para nos orientar nas estradas do mundo, em aeroportos, estações e hotéis. Os livros, jornais e revistas estão por toda parte. Esse volume de informação trouxe novos desafios. A preservação do conhecimento nas bibliotecas evoluiu dos volumes impressos para métodos como discos magnéticos capazes de guardar até 1 bilhão de caracteres tipográficos por unidade, o equivalente a 500 mil páginas de texto. Hoje se fala em escrita eletrônica e correio eletrônico. Foram criadas novas palavras para descrever uma nova realidade: CD-ROM, internet, hipertexto.
Uma das dificuldades com o hipertexto é que não podemos nos orientar da forma como nos orientamos lendo um livro. Com um livro nas mãos, eu posso saber se estou no início, no meio ou no fim do texto. Eu posso me lembrar que estava lendo alguma coisa no alto da página direita, perto do início. Na internet, que usa o hipertexto, eu salto de um ponto a outro do texto, para frente ou para trás. E se no dia seguinte eu quiser recapitular alguma coisa, vai ser muito difícil encontrar o mesmo caminho que eu segui no dia anterior. Assim como aconteceu na época do nascimento da escrita, as trocas acontecem no âmbito da vida comunitária e comercial. Os comerciantes precisam controlar seus estoques e fazer listagens. Mas os computadores e processadores de texto nunca vão ofuscar a importância da escrita à mão. Existem diversas teorias diferentes sobre as assinaturas. Há quem diga que a assinatura é a parte mais natural da escrita à mão e que as pessoas não pensam na hora de assinar. Sendo assim, a assinatura revelaria muita coisa sobre a personalidade da pessoa, ao passo que o resto do texto refletiria apenas o que a pessoa aprendeu na escola, as regras que ela aprendeu a seguir. Na assinatura, a liberdade é maior. Mas existe uma teoria que diz exatamente o contrário, defendendo a ideia de que é na assinatura que a pessoa se dedica mais. Os partidários dessa teoria dizem que a pessoa pode se descuidar na hora de escrever o corpo do texto, mas quando assinar, irá usar uma forma criada conscientemente para causar um efeito específico. No mundo moderno, escreve-se cada vez mais, e graças à internet, a comunicação pode ser cada vez mais rápida. As fronteiras estão se tornando menos rígidas, mas os sistemas de escrita se mantêm firmes. Será que no intercâmbio entre as culturas, todos os povos precisam usar o inglês? Não necessariamente, porque hoje em dia já existem ferramentas de navegação para a internet que são multilingües, permitindo que qualquer pessoa se comunique sem precisar conhecer todas as formas de escrita. A palavra escrita se perpetua. O que teria sido da história da humanidade sem a escrita? Para o escritor francês Victor Hugo, a resposta para isso era bem clara. A sociedade humana, o mundo e o ser humano como um todo estão contidos no alfabeto. Todas as ciências têm o seu fundamento nele de maneira imperceptível, mas bastante verdadeira. E é assim que as coisas devem ser. O alfabeto é a grande fonte. Na vida cotidiana, fica impossível compreender um contrato, defender os seus direitos, ou até mesmo decifrar um manual de instruções se você não domina a escrita. Quando uma pessoa aprende a escrever, ela pode compreender o universo, ter acesso à informação e cumprir o seu papel na sociedade democrática. A escrita é fundamental. Se você não sabe ler e escrever, ficará em larga desvantagem. O dinheiro não vai ajudar você a crescer. Você precisa ser capaz de ler a herança que os outros deixaram. Demóstenes, Sócrates, Rousseau. A lista inclui todos os escritores. Pushkin, Gogol, Shakespeare. A meu ver, o domínio da escrita traz uma grande libertação. A escrita permite que você tenha acesso ao mundo dos sonhos, da criação, do pensamento e da fraternidade. Sendo assim, devemos lutar pela sua perpetuação.
Neste final do século XX, a produção em larga escala baixou os preços dos livros, transformando-os num produto de consumo de massa. Livros, jornais e revistas se tornaram instrumentos de lazer, mesmo enfrentando a concorrência acirrada da televisão, presente em todos os lares. Existem bibliotecas por toda parte e elas atraem adultos e crianças interessados na leitura. Talvez essas pessoas estejam lendo de maneira diferenciada, mas com certeza ainda se lê bastante. Acho uma piada as pessoas dizerem que a escrita está com os dias contados. A escrita vai sobreviver por causa da sua utilidade. Graças à escrita, culturas já desaparecidas continuam vivas por muitos anos na nossa memória, e o conhecimento pode ser passado de geração em geração. A escrita não está em declínio de maneira alguma. Pelo contrário, ela é cada vez mais usada. E, paralelamente a isso, temos uma necessidade cada vez maior de codificar novos sistemas de escrita. Se a escrita for usada para registrar as línguas e elas continuarem a existir, a nascer e a morrer, a história jamais irá parar. Assim, no futuro, haverá novas linguagens para serem transcritas, novos sistemas de escrita para serem concebidos e novas versões de alfabetos que se adaptem às novas formas de linguagem. Eu não acho que a escrita esteja em vias de desaparecer. Ela é uma ferramenta com uma utilidade imensa. É uma das criações mais úteis da humanidade depois da linguagem em si. Nós escrevemos o tempo todo e acho que hoje estamos escrevendo mais do que nunca. Não creio que a escrita vá desaparecer. Será que a inteligência artificial, os computadores, as imagens tridimensionais e o mundo virtual poderão conviver lado a lado com a escrita à mão? Assim como o surgimento da máquina de escrever não representou o fim da escrita à mão, eu acho que o computador também não a ameaça completamente. Ninguém vai fazer listas de compras em seus laptops. Sempre vamos precisar escrever coisas à mão. E as normas de boas maneiras ainda dizem que os bilhetes pessoais ficam melhores escritos à mão. Esses usos da escrita à mão com certeza irão continuar, mas o fato é que ela tem sido cada vez menos utilizada. Isso é verdade. A escrita continua sendo a ferramenta fundamental para a disseminação e o desenvolvimento do conhecimento. E a escrita também continua sendo o nosso melhor instrumento de comunicação. Graças aos pictogramas dos nossos ancestrais, a humanidade espera um dia estabelecer comunicação com civilizações extraterrestres. A sonda espacial Pioneer 10, lançada em 1972, irá visitar 10 estrelas no próximo 1 milhão de anos. Numa placa de metal soldada à sonda, estão gravados, entre outros, pictogramas mostrando a posição do planeta Terra e o símbolo do hidrogênio, o elemento mais comumente encontrado no universo. Os seres humanos estão representados pelas figuras de uma mulher e um homem, com a mão erguida em sinal de paz. Há quem coloque a escrita e a mídia eletrônica como rivais uma da outra. Mas as inovações tecnológicas criaram novos suportes para o texto escrito. Essas transformações aumentam ainda mais a necessidade de dominar a leitura e a escrita. As imagens jamais vão poder substituir a escrita, pois seria impossível criar filmes ou histórias em quadrinhos sem palavras e sem roteiros. A escrita continua sendo uma ferramenta excepcional para travar contato com o mundo. Sem dominá-la, não é possível ter acesso à nova rede de conhecimentos, a internet. A escrita sempre foi capaz de se adaptar aos novos suportes. Os CD-ROMs e telas de computadores talvez venham a substituir o papel, assim como o papel um dia tomou o lugar do papiro, dos pergaminhos e das placas de barro. E sem dúvida a humanidade vai seguir em frente criando novas ferramentas para a escrita. Afinal, no grande livro da vida na Terra, a história do Homo Scribens mal consegue preencher uma única página.